Aqui no estúdio da CBN, hoje, a gente tem um convidado especial que vai falar com você, seja pelo YouTube, pelo rádio, pelos nossos outros canais, sobre um pouco de economia, um pouco de vendas, mas de literatura também. Nós aqui na CBN estamos recebendo o Miguel Kriegsner, fundador do Grupo Boticário, que venceu recentemente o prêmio Jabuti 2025 na categoria Negócios. Isso com o livro A Essência de Empreender, como foi construído o Grupo Boticário, um dos maiores ecossistemas de beleza do Brasil. Hoje, Kriegsner é presidente do conselho do Grupo Boticário, reservou um espaço na agenda, ainda mais nesse final de ano, para estar conosco, ou seja, para estar também com você. Miguel, seja muito bem-vindo à CBN, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia e obrigado por me receber, né. Finalzinho do ano aí, imagino como vocês estão atarefados, né. A gente sempre acaba dando um jeito, não é verdade? O empreender, às vezes, também tem um pouquinho disso, não é, Miguel? Com certeza. Tem que abrir um canto sempre. É, o senhor já no título do livro coloca a palavra ecossistema. E hoje, até mesmo com frequência, a gente vê esse termo, né, de ecossistema. Como é que a construção de um cenário maior pode pautar e deve pautar os negócios no seu olhar, nessa trajetória que o senhor percorreu e conquistou? Você veja, né, essa palavra ecossistema, né, ela veio na realidade de todas as questões, ambientais em que a gente trabalha hoje, e na hora que a gente fala de um ecossistema, o que que transmite isso? Que tem que ser uma coisa extremamente equilibrada entre todos, como a natureza também deve ser, e como que uma estrutura indo para o mundo empresarial, como ela se torna autossustentável em tudo aquilo que ela faz. E mantendo naturalmente o equilíbrio que deve existir numa estrutura empresarial muito semelhante ao corpo humano, muito Uhum. semelhante ao meio ambiente, né? Se não tivermos equilíbrio aí, alguma coisa não vai funcionar. E na empresa, naturalmente, funciona assim também. É, essa questão de olhar, né, como um ecossistema, hoje o grupo atingiu um outro patamar que é diferente daquele da história, de início da história, lógico, mas pensar em ecossistemas, na sua opinião, também pode servir para diferentes portes e segmentos de negócio, não só na beleza? Eu acho que não tem tamanho, né. Eu Uhum, acho que desde um pequeno empreendimento ele tem que seguir algumas, regras, né, para ter esse equilíbrio e se tornar uma coisa maior. Mas as coisas começam pequenas, né. Então, como o próprio exemplo do Grupo Boticário, que começou com uma loja numa rua secundária, em Curitiba. Então, de uma coisa, muito pequena, que pode ser uma célula, de como que a gente pode conquistar, através de uma célula, um organismo inteiro, mas de uma forma saudável. Como você sabe muito bem, uma célula é uma coisa normal. Nós temos uhum. muitas doenças, infelizmente, que são afetadas, que são duplicações de células de uma forma não uniforme que causam a doença. Numa empresa, a gente pode seguir essa regra também. Quando existe um desequilíbrio em algumas áreas dentro de uma empresa, naturalmente ela não vai ser saudável também. É, o senhor fala inclusive sobre desafios, os erros nesse processo, nessa trajetória do Boticário, e a gente ouve com frequência, né, do errar, mas que seja errar rápido também, retomar o caminho rápido, né. O senhor compartilha isso no seu livro, qual é o momento desse de corrigir a rota que mais marcou o senhor nessa construção? Aliás, já queria também que o senhor deixasse um conselho aqui para o ouvinte nesse sentido. Veja, acho que em vários momentos, tanto na nossa vida particular, né, no nosso dia a dia, assim como numa empresa, a gente às vezes fica pensando: "Não, eu preciso acertar em tudo". Isso não Uhum, existe, né. Muitas vezes até dentro de uma empresa você pode ter uma série de informações que vêm através de pesquisas de mercado, e na hora efetivamente de você começar a fazer, você percebe que você tem que corrigir alguns erros. E naturalmente numa empresa isso acontece, né, porque se você parar em cada erro que você comete numa trajetória dessas, naturalmente você vai não vai funcionar. é, Como na é. nossa vida, né, Joyce? Muitas vezes você está andando numa caminhada, de repente você acha, que alguma coisa não está bem e você precisa reparar ela. Numa empresa é a mesma coisa, né, senão você fica no erro e chorando. E Uhum. isso eu acho, né, se errou, chorou um dia, corrige, né, não adianta. Senão vira um contador de história dos erros que você cometeu numa trajetória. Isso não Exato. serve.
isso não serve. Exato. Contador de erros de uma trajetória, muito bom. Aliás, para quem nos acompanha no YouTube, eu vou mostrar aqui o livro, do Miguel Krixner, A Essência de Empreender. Ele na essa foto aqui representa muito, porque a marca do Boticário se tornou, né, o seu vidro, né, dos Sim. perfumes, e tem muita história ligada a isso. E eu lendo um pouco do livro, tem como se surgiu o Aqua Fresca, que é, né, foi o primeiro perfume, e eu sou da fase, viu, Miguel, do Tati. A minha infância barra adolescência era o Tati, que a gente praticamente, era como se fosse quase ser devoto a um perfume, né, porque era o que a gente tinha inclusive de diferente quando a gente era adolescente, né. E trazer um pouco dessa história de relembrar, como é que foi na hora também de colocar no livro, né, porque o senhor trouxe essa expectativa e ainda a oportunidade de compartilhar sua experiência. Como é que surgiu tudo isso? Você sabe, Joyce, cada frasco desses aí que estão na capa desse livro aí, me Imagina. remetem à história, da própria empresa. Você citou Tati, né, Tati é o nome da minha segunda filha, da minha caçulinha, que nasceu em 1985, e eu acabei homenageando ela com esse perfume. E ele desde o início ele tinha uma cor diferente, né, que você Era. que é usuária, já foi usuária, ele era um perfume azul, né. E todo mundo que entrava numa loja do Boticário perguntava: "Nossa, perfume azul? Da onde que é o azul?". E foi, na realidade, uma forma de se diferenciar dentro de todo um portfólio de outros produtos que nós tínhamos. Cada frasco desses aí são histórias, né. Uma empresa Exato. ela é feita de histórias, de desenvolvimento, de desafios que você vai tendo numa história, numa empresa como a nossa. E a gente, desde o início, resolveu contar sempre os lançamentos de produtos muito linkados a algum storytelling, né, alguma coisa em que a gente pudesse ligar. Não eram e não são até hoje apenas produtos que são colocados num laboratório e vamos lançar mais isso. Uhum. Eu acho que isso aqui fortalece uma marca na hora que você tem história, tanto de produtos como de pessoas que acabam construindo conosco essa história tão linda do Boticário. Até eu vi na campanha de Natal do Boticário aqui em Curitiba, fala, né, do Boticário ser, justamente uma marca que é a mais lembrada para a questão do presente. E a gente vai vendo histórias da empresa que se mesclam, quem está em Curitiba acompanhou isso muito bem, mas das nossas histórias. Eu comentei com o senhor do Tati, mas lembro, eu morei em Belém quando criança, e eu lembro de que num aniversário, o grande presente que a criança recebeu naquela festa, foi aquela latinha do Doutor Botica, com os produtos para a infância. E isso me marcou tanto, falei assim: "Nossa, que máximo, eu também, né, queria participar disso". E isso foi acompanhando a vida. Como é que o senhor hoje vê isso, de ver as histórias das pessoas misturadas, de certa forma, com a sua? Não, você veja, tem histórias, maravilhosas, histórias alegres, histórias tristes, né. Eu lembro muito bem de uma história de uma mãe que tinha perdido o filho, ela não esquecia o O perfume do filho. perfume. E era na época foi um lançamento que tinha saído, foi um produto que saiu, e quando nós soubemos disso, a gente reconstruiu, né, esse lançamento, procurando desde a embalagem, a fragrância, tudo isso, e a gente encaminhou para ela. Que legal, olha Então, só. são histórias, como essas, né, muitas emocionantes, muito emocionantes, e como você tem histórias alegres e histórias tristes, né. Às vezes tem perfumes que te lembram um namorado que foi legal na tua vida, ou foi um cafajeste, né. Exato, exato. Então, Aí esse você não quer mesmo, esse né? eu não quer ver. Então, se você É, começar a perguntar: "Que te lembra essa perfume, essa fragrância?", sempre vai ter uma história atrás. Ou um é. presente, uma coisa querida, uma coisa que você quer tá louco para esquecer também. É, e muito interessante que, com essa experiência do senhor compartilhar tudo isso, já rendeu um prêmio Jabuti, que é um dos principais, se não o principal da nossa literatura na categoria negócios. O primeiro, assim, esse livro já rendeu Jabuti, já tem plano para outro livro? Como é que também o senhor recebeu essa premiação? Olha, para mim, me surpreendeu esse livro, né, e essa história. E o Jabuti, sinceramente, eu não imaginava, eu nem sabia que estava concorrendo para É, isso, porque normalmente as editoras acabam indicam, né. enviando, tem toda, né, uma comissão julgadora, e quando me falaram na época que eu estava entre os 10 finalistas, disse: "Opa, mas por quê?". Quando deu 5 finalistas, aí me falaram: "Você tem que ir para o Rio de Janeiro e talvez seja, né, seja o teu livro". Na hora que me chamaram,
viu, Joyce, foi uma emoção muito grande, né. Eu estava acompanhando a minha esposa, Cecília, ela falou: vai lá é você", né, eu até demorei alguns segundos para levantar da cadeira e ir lá receber eu recebi muito bem, porque na realidade através desse livro, durante anos eu até relutei falando: "Pô, mas lançar um livro é uma questão de vaidade", mas na hora que eu resolvi, pegar as várias histórias e dar a minha versão a todos esses acontecimentos, eu acho que é um livro que ele tem vários pontos, que podem ser muito importantes para quem vai empreender, né. Nós somos um país de empreendedores, nós somos um país Exato. que querem empreender, não querem ficar, apenas encostados, né, querem criar seu negócio que pode ser pequeno, né, médio. Se você vai ver, nunca se abriu tanto restaurante no Brasil, Uhum, né. uhum. Hoje em dia, em qualquer cidade do Brasil, o que mais se abre são restaurantes que são pequenos empreendimentos, médios empreendimentos, que muitas vezes não precisam de um capital enorme, de estoques, etcétera. E muitos deles têm sucesso e são pequenos empreendimentos, porque cada coisa dessa precisa de um modelo de gestão importante, em que através de um livro desse, a gente não é que dá macetes, mas eu acho que são experiências em que convidam alguém ter coragem de empreender. É, inspiram Inspiram, também, né, inspiram. acaba como o senhor tem essa referência, também o senhor servindo de inspiração. E aqui na CBN, nós estamos recebendo Miguel Kriegsner, fundador do Boticário, hoje presidente do Conselho Grupo Boticário, que está compartilhando um pouco mais do livro vencedor do Prêmio Jabuti, A Essência de Empreender, livro que está aqui comigo. Eu vou, olha só, pedir dedicatória Mas sim para o com Miguel depois certeza. dessa entrevista, e traz aqui como foi construído o Grupo Boticário, um dos maiores ecossistemas de beleza do Brasil. A história de como surgiram os frascos de perfume, a sua relação com o Silvio Santos, mas o empresário Cenoura Bravanel, ela se tornou inclusive um pouco de, quando as pessoas começaram a entender como era essa história, de até não acreditar, como é que é, como assim, né, tem essa relação com o empresário. O senhor fala já no início do livro a respeito disso, como foi a oportunidade, né. Ali, o senhor identificou a oportunidade, mesmo não sabendo como seria depois lidar com a compra de 70.000 frascos, Sim. né. O que que levou hoje revisitando isso, foi um pouco de intuição, foi um pouco já de planejamento, estava tudo na sua cabeça já, Miguel? Porque ali a decisão que teve que comprar ali na hora foi intensa, né? Você sabe, Joyce, aquilo que eu falei, muitas vezes você não tem todas as informações que você precisa, né. E aí, na verdade, surgiu uma oportunidade, né, porque eu precisava de ter embalagens para perfumaria, porque você sabe que perfume, queira ou não queira, precisa de, né, um vidro bonito, sempre você precisa de uma embalagem. Eu não tinha isso. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um estoque de frascos, de potes, uma série de embalagens que o Silvio tinha desenvolvido com uma empresa chamada Chanson, que ela Uhum, não aconteceu porque ele procurou, através da estratégia dele, ir diretamente, né, para a sua emissora, e sobrou. Aqueles vidros sobraram, e eu tive a oportunidade de conhecer isso. Quando me falaram que eram 70.000 frascos, eu fiquei apavorado, eu creio hoje que a eu. gente dá risada, né, Pois na é, hora não. mas na hora eu queria cair fora, eu estava lá É. na frente de um gerente lá Hã. dele na época, e eu joguei, disse: "Não, mas se eu conseguir, né, pagar em 12 vezes, o maior chute no mundo, né, eu queria". Aí o homem foi lá para dentro, voltou na o Silvio falou: "Se fizer em 10, ele topa". Aí eu falei: "Não posso voltar para trás". Não vou passar vergonha, joguei um negócio, o Silvio me falou: "Em 10, vou pelos 10 e foi um desafio. Hoje, na hora, eu digo: "Ah, acabou se encaixando em tudo aquilo que eu queria". Uhum, Mas na hora eu não tinha subsídios para fazer uma análise muito profunda daquilo, e fui levado pela emoção, pelo desafio e também pelo risco, né. uhum. Porque eu pensei: "Se tudo não funcionar, se tudo der errado, eu vou pegar, vou fazer uma cartinha: 'Querido Silvio, tal, não consegui vender teus vidros, estou devolvendo, não vou ficar devendo para você'". Não era nem louco de ficar devendo para o Silvio Santos. Sei. Pegava 2 caminhões, mandava novamente para o Pra lá. depósito dele com uma notinha de devolução de mercadoria e passar vergonha, mas, na segunda ou terceira
No pagamento consegui, através de alguns empréstimos, consegui pagar, e foi fundamental para a criação de toda a perfumaria do Boticário. É, o senhor falou do empreender, que está na alma do brasileiro, que o brasileiro quer, e nesse caso específico, quando eu li a passagem no livro, ficou muito claro disso, a oportunidade de porque naquele momento ele não queria mais ele não queria aqueles frascos mais, ele estava desistindo de uma iniciativa, mas era oportunidade para o senhor, né. Essa identificação das oportunidades também faz muito parte, né, desse jogo do empreender, não é, Miguel? Eu acho que ter a capacidade de juntar fatos rapidamente Uhum, e também de correr risco, acho que sempre tem um risco que você vai correr. Eu acho que empreender sem risco não existe. uhum, Você uhum. tem sempre tá correndo, eu acho que tem que avaliar muito bem o tamanho do risco que é, Também. né. Você Uhum. não pode jogar tudo fora, vender a tua casa, vender tudo aquilo, correr um risco. Tem um risco limitado na qual você vai se jogar, mas por mais informações que você tenha para assumir o negócio, tem um momento em que você vai se jogar no escuro. Isso não realmente tem que correr o risco. E com uma certa segurança, é claro. É, o senhor nessa passagem também, quando a gente reflete, fala o senhor inovou, porque depois o senhor conta justamente como chegou até o Aquafresca, do desenvolvimento, da fragrância, com a perfumista que o senhor encontrou e achava que precisava ainda de mais trabalho, e para o senhor: "Não, é esse aqui que eu quero, lançar", na escolha do nome. O senhor foi inovando desde o seu início de trajetória nesse sentido. O inovar com sucesso no empreendedorismo depende do quê? O senhor falou desse risco, mas depende também do quê? Eu acho que de captar informações, por um lado, está muito ligado ao teu ambiente no sentido amplo, né, sentir teu consumidor onde, existem lacunas que ainda não foram preenchidas. Nesse caso específico do Aquafresca, eu sentia que muitos perfumes na época que vinham para o Brasil eram perfumes importados, que eram Uhum. trazidos por empresas internacionais, que traziam cópias daquilo que estavam fazendo ou na Rússia ou nos Estados Unidos, que não tinham nada, com o clima brasileiro, com a mulher brasileira, né, de como que na época se tinha que construir uma fragrância que fosse suave, né, Exato. que ela tivesse uma boa fixação, que às vezes isso aqui tem muita criatividade entre você fazer uma coisa muito delicada e com uma boa fixação, Uhum. porque a fixação ela é muito ligada também a certas essências, a coisas um pouquinho mais fortes, você tem que ter uma cautela para ter esse equilíbrio. E foi realmente o que eu senti quando essa fragrância foi desenvolvida, que havia ali um equilíbrio suficiente para agradar e fixar, né. E foi Aquafresca. E tanto que ela me pergunta, na época: Que nome que a gente vai dar para essa fragrância?" Falei: "Fala uma água que ela é fresca e ela é boa", né. "Ah, então vamos fazer com C, no lugar de água fresca, põe um C". Uhum. Então já eram certos lances de inovação e também de marketing, onde que você vai chamar a atenção, né, do consumidor. Por que Exato. aqua no lugar de água, né. Então, são certas coisas que, o consumidor olha e já fica: "Espera, vou dar uma cheirada nisso", né. O senhor falou do marketing, e o senhor fundou uma farmácia de manipulação. Eh, Depois se tornou esse exemplo na área da beleza, mas também exemplo na área de franquias, de vendas. Como foi também o desenvolvimento do seu desenvolvimento também, dessas habilidades para ajudar a tudo isso junto construir essa trajetória? Porque tinha o conhecimento técnico, vamos dizer Sim. assim, mas as vendas é também uma habilidade que muita gente nasce com o dom, mas precisa ser trabalhado ao longo dessa vida, né, Miguel? Basicamente, bem na época, né, que a coisa começou a se expandir, havia algumas formas da gente expandir o negócio. Ou montaria filiais pelo Brasil todo, né, Uhum, o que era impossível, principalmente pela questão de capital, que não tinha, né, pelos grandes problemas de logística já na época e de comunicação como um todo. Então, você imagina se naquela época eu tivesse que abrir uma loja, sei lá, em Belém, como você falou, né, que uhum. você morou lá, eh, seria impossível É. para mandar produto. Como que eu falaria com essa filial?
como que eu passei a gente viveu muitos momentos da economia brasileira de uma inflação Também. enorme. Imagine eu passando tabela de preço por telefone para uma para alguém lá em Belém do Pará. É. Era impossível. Daí surgiu o sistema de franquia, que eu não sabia no início o que que era a franquia. Mas eu fui começar me procuraram pessoas que queriam: "Ah, eu quero montar uma loja igual a essa do aeroporto", que foi a segunda loja nossa, com o mesmo padrão. Eu tenho uma esposa que quer trabalhar, ela quer montar um negocinho dela, né. Eu tenho um certo capital para Para empreender, investir. para Uhum. investir, mas eu preciso de uma garantia que você não vai abrir uma loja do lado e que você vai me abastecer de produto. Se eu juntar tudo isso aí que esses candidatos em potencial me falavam, falei: "Epa, isso aqui, juntando tudo isso aqui, é uma franquia", porque numa franquia o que que você quer? Um padrão, você quer garantia do teu investimento, você quer uma exclusividade, você quer treinamento para os produtos. Então, juntei todos esses pontos aí e foi criada a franquia do Boticário. E através disso, e através de capital de terceiros, porque daí você fazendo uma franquia, você alavanca teu negócio através de capital de terceiros, Sim, né? sim. E isso foi fundamental da gente criar o sistema de distribuição. E sabe, Joyce, eu acho que tem um ponto importante em tudo isso, é como que você vai criando relações, Uhum. relações de equilíbrio, né? Você vai desenvolvendo, eu disse, espera um pouquinho, esse cara pegou economias da vida dele, colocou no meu negócio. Eu preciso respeitar ele, através de um equilíbrio, de criar relações de ganha e ganha, em que ele ganhasse e eu ganhasse. E sabendo que o meu oxigênio, né, entra pelas narinas dele. Se ele for bem, vai ser bom para mim. Exato. Então, aí, Jorge, você vai criando um ecossistema, falando agora em ecossistema novamente, equilibrado, em que todo mundo sai satisfeito. É, e é muito interessante, o senhor falou do Aeroporto Internacional Afonso Pena. Foi a loja que marcou muito, começou na Saldanha Marinho e foi essa loja que impulsionou tudo. Eu lembro que quando adolescente, a gente já conhecia o Boticário desde criança, e meu pai, uma vez a gente no lá no antigo terminal, né, você ouvinte da CBN, você que está nos seguindo, não tem nada a ver com hoje o né, o aeroporto de hoje, bem diferente, hoje acho que hoje mais para cargas ali. E eu olhei a loja e falei assim: "Nossa, vamos ver o Boticário", ele: "Mas você sabia que o Boticário começou aqui?" E aquilo me surpreendeu, eu falei assim: "Como assim?" E pra mim, adolescente, era uma novidade, porque era isso que a gente comentava do acompanhar a marca também, do desenvolvimento, né. E o senhor falou sobre o aeroporto, e até hoje a gente vê o Boticário não só com a loja, mas com ações por ali, né. O que Sim. que hoje como é que o aeroporto significa, né, o como isso bate, vamos dizer assim, como a gente fala hoje em dia, para o senhor esse espaço aqui de onde muita coisa aconteceu e saiu. Você sabe, a memória que a gente tem do aeroporto, tanto do antigo terminal como desse novo, sempre o aeroporto foi fundamental para o desenvolvimento do Boticário. Antes das próprias lojas que começaram a surgir através do sistema de franquia, Uhum, nós tínhamos muitas comissárias de bordo. Se você lembrar bem, o sim. aeroporto de Curitiba atualmente mudou, né? Mas era um aeroporto que fechava sempre, Exato, né, exato. devido a questões climáticas, você tinha muitas vezes ficava 3, 4 horas esperando um voo, É. né, ali. E você tinha muitas pessoas, comissárias de bordo, que saíam dos aviões também, não podia ficar 4 horas dentro de um avião, e circulavam. E, de repente, os produtos do Boticário se tornaram, um ótimo produto para essas pessoas levarem sacolas, Sim. né, para suas cidades. Então nós tivemos muitas comissárias de bordo fazendo venda de produtos do Boticário nas suas cidades. Olha só. Então o pessoal saía de sacola, levava produto do Boticário para suas cidades e depois essas pessoas, normalmente lá de fora, começaram a acessar a gente através até de reembolso Varig. A Varig tinha um Uhum. sistema de reembolso que você depositava lá na Varig e depois a Varig te reembolsava o negócio em 60, 90 dias. Era um absurdo. Mas tudo bem, mas era importante para divulgar, A marca, o a produto. marca para fora.
Então, foram sempre um conjunto de negócios onde, naturalmente, o aeroporto foi uma peça fundamental, continua sendo, onde as grandes ações a gente lança de preparar os corredores, de fazer uma distribuição de É. presentes na esteira, É, foi o que aconteceu este Natal, né, nas né, esteiras ali de bagagem. o aeroporto a gente tem um carinho, né, é quase uma embaixada nossa, né. Muito bom. Não, e a gente fica na expectativa, qual é a ação, qual perfume a gente vai ver, qual é a campanha na hora de passar ali pela rampa no desembarque, sempre lá atrás era assim e continua sendo assim. E a gente falou um pouco do aeroporto e lá no início da nossa conversa e mencionamos sobre o ecossistema. O senhor falou da sustentabilidade e o Boticário foi um dos primeiros ou, né, uma empresa também pioneira nesse sentido, de pensar na sustentabilidade, criando uma fundação para isso, quando não existia. Hoje a gente está permeado pelo ESG, né, a gente Sim. fala muito, mas na época não. O que que levou isso a também a essa criação e, diante da experiência, como tornar a sustentabilidade e os preceitos do ESG na prática, na sua opinião? Porque hoje também tem muito essa discussão, não pode ser só no discurso, não é? Na realidade, né, a fundação nasceu em 1990, Uhum. né, Logo ante próximo ali, né? antes da Eco 92, É. né. Então foi uma iniciativa, em que, a gente se deparou nas questões ambientais que no Brasil ainda não era uma preocupação, Uhum. e a questão ambiental, você indo principalmente para a França, para a Alemanha, né, você via o pessoal preocupado extremamente com o meio ambiente. Aí eu, na época, eu disse: "Sabe o que? Vamos trazer para o Brasil, pelo menos dentro da empresa ou criando alguma instituição, para a gente começar a falar nessas questões ambientais". Aí que surge a fundação, Uhum. né, inicialmente financiando projetos, principalmente de professores dentro das faculdades, que tinham muita dificuldade para acessar capital. E eram projetos que não eram caríssimos, mas de repente era um projeto que um professor precisava, sei lá, na época, sei lá, de R$ 5.000, R$ 10.000, trazendo isso para Pra números agora atuais, aham. que ele ficava ali precisando, entrando em contato, pedindo verba para serem liberados R$ 10.000 para um projeto. A gente viu dali que havia uma nascente de preocupação em relação às questões ambientais, né, em que a gente podia ajudar. Então, a fundação começa aí, ela segue através de reservas, de cuidar de reservas, né, e hoje em dia preocupada até com os mares, né, tem vários projetos de grande envergadura nos quais a gente está envolvido. E a questão de ESG, na realidade, descomplicando o ESG, né? Porque a ESG, de repente, você começa a falar em ESG, parece um negócio extremamente complicado Pronto, que, vai burocratizar ainda nossa, mais, né? do que nós estamos Uhum. falando, o que é É, isso? E cada um começa a complicar esse assunto, até para ninguém entender exatamente do que a gente está falando. Então, tudo que é feito hoje dentro da empresa segue, né, mais ou menos coisas em que a gente quer falar de meio ambiente, a gente está querendo falar de governança, está querendo falar de aspectos sociais, né? é. Tanto dentro da empresa, de como que a gente pode expandir essa questão do ESG para questões sociais. Exemplo, né? Hoje em dia a gente está muito ligado ao EduLira, né? Em aspectos ali, de Sim, sim. projetos ali, a empreendedores da beleza procurando melhorar pessoas dentro da onde que a gente tem nossas fábricas, em relação a preparar pessoas que vivem em situações muito precárias, trazendo a questão de beleza, por exemplo. E o próprio sistema Boticário, se você analisar bem, tem um aspecto social importante, né? Seja através Sim. das suas franquias, seja estendendo a sua franquia para questão de revendedoras, né? Imagine, tem pessoas ali que são donas de casa, são responsáveis pela sua família e Exato. através daquilo que elas fazem também podem ter uma vida mais digna. Então, eu acho que através de uma empresa você pode, né, repartir os teus lucros, a tua receita, criando oportunidades para que o maior número de pessoas possa não apenas ser usuário do produto Boticário, mas como que isso aqui pode ser transformado também daí para frente.
Aí acho que a coisa a ficar mais interessante. É, e interessante também que o ouvinte da CBN em 2025 pôde acompanhar. Eu fui até Belém para a COP, Miguel, e aí a gente falou muito com o pessoal da fundação lá, que acompanhava as discussões. Entrevistei a Juliana, que participou de discussões sobre né, a questão de adaptação, que foi uma das poucas brasileiras, na verdade, uma das três que participou dessa discussão. André Ferretti também na sua 20ª COP, o pessoal falando muito, lançando tecnologia com informação para monitoramento. Então, aliás, eu deixo esse convite para você que está nos acompanhando para também conferir esses conteúdos que eu pude fazer lá, inclusive em Belém com eles, pelas nossas redes sociais, que é exemplo também de hoje como a fundação atua. E aqui, Miguel, queria que a gente fechasse essa conversa, porque muita gente, como a gente falou por aqui, se inspira também na sua trajetória. E a partir dessa decisão de compartilhar tudo isso neste livro, também gostaria de aproveitar um pouquinho mais essa experiência, né. Nós vivemos num mundo que o empreendedor hoje é aquele eu empreendedor, muitas vezes, é o que faz o canal digital para as vendas, porque hoje tem também Sim. essa realidade, é o que faz o marketing, é o que faz a venda ali às vezes, é o que faz o projeto, né. Então, o que que esse empreendedor, que é quase um polvo de tantos tentáculos, pode, traçar de sua própria trajetória, como hoje também o senhor vê esse movimento do empreendedorismo e o que o senhor diria para esse que às vezes pode estar perdido em tanta coisa para fazer, de cuidar do faturamento, cuidar das suas próprias finanças, mas que quer continuar empreendendo? Sabe, eu sempre falo uma frase, né, absolutamente, o pessoal até brinca comigo. Hum, Eu acho que o empreendedor, né, ou qualquer ser humano, ele nasce ou ele pode ser um alface, né, ou pode ser alguém de transformação. uhum, Se alguém quer ser, de transformação, de como que o papel dele dentro desse mundo em que nós vivemos, em que nós somos jogados aqui, né. Você não sabe, você não pediu para estar aqui. Na hora que você não você sabe a condição que vai ser, não né? sabe não sabe muito bem, então você não É, quer ser alface, você quer empreender, você quer fazer a diferença, né. sim, Você quer ter um propósito, né, porque, né, a gente precisa de um propósito para viver, né. exato. O que que eu faço para transformar, se não o meu peque nem que seja o meu pequeno mundo aqui, né, como que eu vou fazer isso aqui? Então, alguém que se dispõe a isso, né, sabe que são várias fases. Uma empresa, um empreendimento, ele é cheio de ciclos, né. Tem um ciclo do eu faço tudo, Uhum, não adianta. Eu cuido da cozinha, eu cuido do caixa, eu cuido de lavar louça, tenho que exato. correr se é um restaurante, amanhã eu tenho que comprar, batatinha fresca, tenho que como que eu faço isso aí? Então, à medida que você vai compartilhando essa tua experiência, vai ser ajudando de pessoas ao teu redor, que tenham o mesmo propósito, né? E vão se juntando, pessoas que queiram sonhar com você, né? Que queiram se Uhum, desenvolver. Ninguém faz tudo sozinho, né? À medida que as coisas evoluem, você tem que compartilhar o teu sonho com mais pessoas. Aí, espera um pouquinho, aí, então você cuida da economia, eu vou cuidar disso, eu vou cuidar da cozinha. Então, você vai crescendo, vai trazendo para o teu sonho pessoas que queiram sonhar com você. Então, as coisas se desenvolvem, vão criando. Aí já depois pega alguém que entenda de informática, que pode te ajudar a criar um site, né? exato. Enquanto você está cuidando da cozinha, alguém vai cuidar disso. De repente, a coisa não tem limite, né? Importante você saber que você vai errar, vai acertar, até onde que você pode compartilhar isso com mais pessoas e crescer. Eu acho que o segredo é isso. E não ter medo. Errou, corrige. Não tenha Não medo. acabou o mundo, vamos Não dizer tenha assim. medo, não tenha, Uhum. né. Eu acho que está muito mais na capacidade de reparar, né, ter a humildade de "Sabe o que? Eu errei aqui", né. Chora um dia, perdi uma grana, chora, resolve no Lógico, dia seguinte, né. mas no dia Mas seguinte. não tem outra forma de você empreender, porque que bom se chegasse tudo pronto ali. É, mas aí também qual seria o Não desafio tem, da vida, Miguel? não tem, não Aliás, tem. nesse livro o senhor também fala muito da sua origem, da sua família, então aqui fica essa dica então aqui do livro
Miguel Krixner escrevendo A Essência de Empreender, como foi construído o Grupo Boticário, um dos maiores ecossistemas de beleza do Brasil, vencedor do Prêmio Jabuti na categoria Negócios, e aqui a gente tenho certeza eu, por exemplo, não sou empreendedora, eu sou jornalista aqui da CBN, mas eu acho que eu vou também aqui, Pegar umas tirar lições muitas lições, não é? Porque isso acho que acaba servindo também para outros, para tudo. segmentos e outras histórias, Não, não é, para Miguel? tudo, para tudo. Você está numa coisa maravilhosa que é o rádio, né, você esse rádio que nos traz tanta informação, então tão lindo, né. Muito obrigada mais uma vez, muito obrigada por ter Obrigado a estar você, aqui conosco aqui na CBN. obrigado a você. E um bom Natal, né, um ano novo cheio de alegria e coisas boas para você. Para o senhor também, para toda a equipe do Boticário. Lembrando que aqui na CBN a gente tem mais sobre economia, mais sobre o mundo dos negócios, mas também sobre a nossa cidade, mais sobre cultura. A gente falou um pouquinho dessa interação literatura com economia, mas sempre acompanhando. Você pode fazer isso pelo cbncuritiba.com.br, também no nosso canal no YouTube, também no Spotify, ou seja, da maneira como você quiser. Porque no final das contas a gente quer oferecer também, assim como empresas como o Boticário, a melhor experiência para você. Aí você escolhe da melhor maneira, do que te adequa no dia a dia, mas é importante a gente também ter a sua companhia por aqui. Eu também faço meu agradecimento sobre essa companhia e por ter tido a sua companhia em 2025. Até o próximo.